Ah, meu amigo, se falaram para você que é dos carecas que elas gostam mais, pode até ser que algumas digam que sim, mas a grande verdade, todo mundo prefere os seus cabelos naturais na cabeça, não é mesmo? E é sobre isso que vamos falar. Transplante capilar, tratamentos que devolvam o resgate da sua autoestima. Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. Qual o homem ou a mulher que se sentem bem, desprovidos de cabelo? Não tem como, né? Se existe aquela musiquinha carnavalesca, é dos carecas que elas gostam mais, é somente na música, tô certo? Hoje não precisa mais ser. Não mais, né? Não, mas E precisamos ainda, doutores, cruzar o Atlântico para buscar uma solução para a nossa perda capilar? A gente vê a Turquia por muitos anos sendo a busca por muitos brasileiros, até outros países buscando a Turquia como referência de transplante capilar. Hoje, o que a gente tem a oferecer é muito a questão de acompanhamento para esse transplante. Nós entendemos que esse é um grande problema em você realizar o procedimento na Turquia. Por quê? Porque o transplante capilar ele tem todo um preparo antes e após, até a gente chegar no resultado de 1 ano e meio ali com o resultado do transplante. Então, todo esse acompanhamento, a partir do momento que você faz fora daqui do Brasil, a gente acaba perdendo e ficando um pouco vago a questão do tratamento e a evolução desse transplante. Então, a parte mais interessante em realizar aqui no Brasil seria por conta dos acompanhamentos pós-transplante e pré-transplante capilar. Então, doutora, seria mais ou menos isso, barato que sai caro, depois o arrependimento. Nós temos mãos de obras especializadas aqui. Se eu não me engano, o Brasil é o segundo, né, no mundo. Hoje em procedimento estético, o Brasil avançou muito, né? E na área de transplante capilar e tricologia, a gente, né, ganha aí de muitos países. Então, o que a gente tem que pensar hoje? Que precisamos, né, de atendimento personalizado, individualizado e uma equipe especializada. E hoje o Brasil entrega isso, né? A gente tem muita gente boa fazendo um transplante capilar com técnica refinadíssima. Então, quando a gente se desloca a outro país, a gente perde muito. E como que a gente vai ser acompanhado, né? Porque o transplante capilar tem essa característica, né? De 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano depois. Então, quem que vai fazer esse acompanhamento? Como que você vai se sentir seguro se não tem uma equipe ali do seu lado? E no Brasil a gente tem isso, né? A gente entrega um bom trabalho, entrega um refinamento da técnica e um pós-acompanhamento, assim, principalmente muito humanizado, muito próximo, eu diria que o nosso até muito familiar, por sermos um casal trabalhando juntos. E vem daí esse marketing todo, mas muito positivo, do casal raiz? Sim, né? A gente percebeu que, em questão de cabelo, as mulheres tinham muito costume já de cuidar de cabelo e os homens não. E às vezes é um perfil de cada paciente, se identifica mais com um ou com o outro. E aí a gente uniu os dois, né? Hoje trabalhando com essa parte de cabelo, também com naturalização de face, mas entendendo a individualidade de cada um. Hoje a gente senta, conversa, dialoga com o paciente, tenta entender as expectativas dele e faz a devolutiva para ele. Então eles se sentem muito em casa, que é isso que a gente espera, né? Doutor, qual é a importância, ao ver de vocês, da primeira consulta? A primeira consulta é muito importante para a gente adequar a realidade de cada caso com a expectativa do nosso paciente. Então, muitos pacientes às vezes chegam
com um grau de incômodo muito elevado, e a gente precisa agir de uma forma um pouco mais eficaz nesse momento e trazer um resultado para esse paciente em curto prazo, para ele entender a importância do tratamento para planejar o transplante. Claro, cada caso a gente cria um perfil e cria um plano de ação. A gente executa esse plano de ação com o paciente, adequando a expectativa com a realidade de cada caso, trazendo assim naturalidade e um bom plano para que ele consiga vencer esse processo de calvície que às vezes é tão doloroso na vida de cada um. E quais são as patologias do couro cabeludo que podem causar a calvície? Hoje, o terror dos carecas acaba sendo a alopecia androgenética. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela estima que no Brasil, aproximadamente 42 milhões de brasileiros sofrem com algum grau de queda de cabelo. Então, é um grande problema na sociedade de hoje que a gente tem que olhar e ajudar uma grande parte dos pacientes. Doutora, o estresse realmente faz a gente perder cabelo? Olha, o estresse junto com fatores ambientais, fatores genéticos, né? A gente tem que sempre lembrar que nós somos em complexo, né? A gente não pode simplificar assim, só o estresse, só a genética, né? Mas é um todo, né? Nossos hábitos, se a gente fuma, se a gente bebe, se a gente não tem uma alimentação saudável, né? Isso não vai refletir só na perda capilar, mas isso se acentua consideravelmente. E períodos de estresse, geralmente é um período de grande perda de fios, né? Quando a gente está ali algum processo de doença, às vezes, ou em período que tá dormindo menos, né? Se alimentando de uma forma irregular. Então, infelizmente, isso interfere. E das técnicas atuais, qual é a mais empregada quando a calvície tornou-se um pesadelo? Hoje, a técnica mais empregada no mercado é a técnica fio a fio, é a FUE, tá? Antigamente se tinha uma técnica onde a gente retirava uma faixa de cabelo de cada paciente e em cima da mesa a gente cortava, quadriculando essas unidades e colocava em fios mais grosseiros, assim, em regiões que a gente precisa de um refinamento maior. Então, os benefícios que a técnica fio a fio trouxeram, além de muito mais confortável para os nossos pacientes, é a naturalidade. Então, assim, um tempo de recuperação muito menor e uma quantidade de fios muito superior às técnicas antigas, trazendo muitos resultados positivos e naturalidade, que é o ponto mais importante do transplante capilar hoje. Eu gostaria que vocês falassem um pouco se o processo é doloroso, como é o pré e o pós-operatório. Então, o pré, né, tem toda essa parte de acolhimento, tem toda esse equilíbrio de expectativa. Ok. Passando dessa fase, a gente explica ao paciente se é o momento de tratamento ou se é o momento de transplante, se a gente já vai direto para o procedimento. Mas que não é nada doloroso, né? O que é que a gente tem que entender? Que todo procedimento, no início, tem um leve desconforto. Então, a gente fala ali que os primeiros 5, 10 minutos são mais desconfortáveis. E depois, a partir desse momento, a gente segue para um transplante que é tranquilo, né? O paciente fica ali com a gente, conversa, né? A gente para durante o procedimento, se precisar ir ao banheiro, se alimentar, e depois segue até o final do procedimento. E em pós, né, a gente tem que entender que nós temos o cabelo transplantado e tem os que já estavam naquela região da calvície. Então, a gente tem que equilibrar os dois. Como é que a gente faz isso? Fazendo esse acompanhamento, né, geralmente a cada 3 meses com o paciente e também fazendo algumas terapias capilares. Então, para o paciente, ele tem que entender que o transplante capilar é uma foto, né, num todo, né? Ele faz parte daquele momento onde a gente faz a técnica, onde a gente faz a restauração capilar, mas que depois segue acompanhando esse paciente aí por muito tempo. E qual é? Pois não, doutor. Tem até um ponto muito importante que eu falo com os nossos pacientes, antes da gente descer para a sala de procedimentos, que é uma pergunta muito importante. Qual tipo de música não suporta escutar?
Porque como a gente passa muito tempo ali, a maior parte do tempo o paciente está descansando, dormindo, mas em alguns momentos ele pode estar acordado. Então a gente deixa ele num ambiente mais confortável, mais tranquilo. A nossa equipe é extremamente treinada para proporcionar conforto para o paciente, estando preocupada 100% do tempo na integridade física e também de conforto mental mesmo, para que seja um dia, eu costumo dizer que nossos pacientes merecem um dia de rei aqui, e porque é o seu último dia como careca. Então é muito importante, é um dia muito simbólico para nós, e é muito importante ter essa confiança depositada na nossa equipe e a gente poder fazer parte de cada caso. E qual é o intervalo entre uma ou outra intervenção? Geralmente, né, a gente dá um intervalo de 1 ano. Então, se for um transplante que for muito grande, né, muito extenso, a gente reconstrói uma área e depois, 1 ano, 1 ano e meio, a gente reconstrói a segunda área. Que é a parte da adequar a expectativa à realidade, né? A gente acredita, às vezes, que vai entrar no transplante e vai resolver tudo de uma só vez. Na maioria dos casos, sim, né? Principalmente se for região de entrada, se for até scalp médio, né? Que é o meio da cabeça. Mas se for aquela calvície bem extensa, né? Que a gente vai desde a entrada até a região de coroa, aí a gente faz essa programação de 2 tempos. E é até importante a gente pensar nesse planejamento por conta da área doadora do paciente. É uma grande preocupação, nós somos muito conservadores, muito pontuais quanto a marcas, cicatrizes. Então, em casos mais extensos, a gente até tem a opção de áreas doadoras secundárias. A gente tem a opção de barba e tórax, em alguns casos, onde a gente mescla um pouquinho os fios para trazer essa naturalidade e potencializar os resultados. Essa é uma solução permanente? Os fios transplantados podem cair de novo? Então, o que é que a gente tem que entender? Essa região da nossa de couro cabeludo já foi estudado e se entende que não tem a genética da calvície. Então, quando a gente traz esses fios para frente, né, eles não trazem essa genética com eles. Então, são fios que não vão cair. E aí, o que é que a gente tem que entender nesse processo? Que o fio não vai cair o transplantado, porém, o do lado, que geralmente ainda é o nosso, que tem um fiozinho ou outro, ele tem que ser tratado para ele não cair também. É por isso que tem que ter sempre esse acompanhamento, né? Além disso, quando a gente faz um momento e outro, durante esse processo, a gente tem que tratar. Que aí, né, a gente entende que, apesar que não vai cair, ele pode enfraquecer. E a gente não pode deixar isso acontecer. Quanto tempo demora para os fios começarem a crescer após o implante? A gente tem todo um processo. Então, após o procedimento, ele tem um período onde a gente transplantou a raiz capilar. A gente trouxe essa raiz capilar para uma nova região desses fios, para esses fios. E essa raiz ela vai reconhecer esse fio como um fio danificado, um fio que foi traumatizado, foi retirado, manipulado. Então, essa raiz ela vai expulsar esse fio para dar lugar a um novo fio que pode crescer e ter uma vida útil mais longa e mais forte. Então, todo esse processo ele demora de 14 dias até 2 meses após o procedimento para esse tecido reconhecer essa raiz e revascularizar essa raiz, com o crescimento se dando após 3 meses. Em torno de 5, 6 meses a gente já tem 40% a 60% dos resultados, tá? O resultado final ele se dá de 12 a 14 meses. Nosso grau de satisfação, os nossos pacientes apresentam já em torno de 6 a 9 meses. Então, já deu uma grande diferença, combinado com os tratamentos, já fica bem legal. Doutora, eu posso fazer o transplante utilizando os fios de uma outra pessoa? Infelizmente não, né? Cada fio, né? A gente está falando de genética, né? Leva nosso código genético. Então, se a gente trouxer fio de outra pessoa, o nosso corpo vai identificar que não é nosso, né? E aí vai expulsar, vai causar processo inflamatório, né? Então a gente não consegue. O certo é a gente tratar e aí fazer o transplante. Vocês são referências nesse tema. A que fatores vocês podem atribuir esse reconhecimento nacional e, por que não dizer, internacional também?
Hoje, o nosso trabalho, anos de experiência, a gente pode acompanhar vários casos, desempenhando vários graus de calvície, várias situações, vários perfis do paciente, e a gente sempre buscou um tratamento individualizado. Então a gente abraça o paciente, traz ele desde os primeiros passos, educa de certa forma essa questão de saúde capilar, explica quais são as necessidades do cabelo e adequa muito bem a expectativa desse paciente com a realidade de cada caso. Hoje nós temos uma equipe sensacional que trabalha com a gente, nós temos tecnologias, equipamentos de última geração para poder proporcionar os melhores resultados. Mas o que a gente mais procura, mais busca na nossa técnica, no nosso método, é trazer naturalidade. Então, assim, a gente busca elevar a autoestima, busca uma maior segurança dos nossos pacientes através de uma naturalidade que o transplante capilar com a técnica FUE pode oferecer para os nossos pacientes. Queremos agradecer a participação de vocês, que de forma brilhante traduziu muito bem todo o processo do transplante e o retorno da autoestima ao paciente, destinando aos mesmos o tempo necessário para as considerações finais. O que a gente sempre orienta, né? Em qualquer aspecto de saúde, né? Mas nessa parte estética, na parte do cuidado capilar, da tricologia. Vão onde vocês se sentem seguros, onde vocês se sentem acolhidos, onde não se sentem abandonados, né? Principalmente pensando em fora do país. Vão onde vocês sintam confiança, né? E eu diria até que se sintam em casa. O Casal Raiz Capilar, ele traz muito essa proposta de você se sentir bem, né? E a gente te guiar, ajudar nesse processo de ser um ex-calvo, né? Sair da calvície e começar esse novo passo da vida, né? Bem cabeludo. Muito obrigado a vocês. Ana, obrigada. Foi um prazer. Sinto-me segura e confiante diante de qualquer situação, pois sei que cada problema é o início de uma solução. Sou Josi Alves, terapeuta de mentes, hipnoterapeuta e parapsicóloga, e hoje quero conversar com você a respeito dos bons e velhos problemas do nosso dia a dia. Se eu perguntar para você tem problema? Seria até engraçado, porque você provavelmente me diria, não só um, tenho vários. Não é verdade? Mas hoje a proposta que eu quero te fazer é a seguinte: e se você começar a ver os seus problemas como desafios? Sabe qual é a diferença? Quando nós falamos de problemas, nós já estamos dando a esse nome, a situação que nós precisamos resolver, um valor às vezes muito maior do que ele de fato tem. Mas quando nós falamos em desafios, nós transformamos aquela situação, problema, em algo muito mais leve e tranquilo, porque todos nós gostamos de ser desafiados, gostamos de vencer os desafios. E dessa forma, então, nós conseguimos ver aquelas situações diárias que precisam ser resolvidas com mais tranquilidade, com mais confiança, com mais segurança. Além disso, outra coisa que é importante você saber é que tudo aquilo que você vive na sua vida hoje, todos os acontecimentos existem na sua vida porque eles já aconteceram na sua mente subconsciente como programação. E se eles existiam lá na sua mente como programação, você é o único capaz de resolvê-los aqui fora, de reprogramá-los aqui fora, na sua vida. Então, a proposta de hoje é simples.
Comece a olhar para os seus problemas como desafios. Desafios que você tem para te ajudar, às vezes até no processo evolutivo. E quando você olhar para esses desafios, pense que todos eles são o início de uma solução para ajudar a ser uma pessoa muito melhor. Se este conteúdo te agradou, então continue me acompanhando na coluna Vitalis Starter aqui no programa Câmera Brasil, que sempre eu trago para você temas, conteúdos para ajudar no seu processo de autoconhecimento. Nos vemos na próxima coluna Vitalis Starter. Até lá! Bom dia, eu sou a doutora Camila, eu estou aqui na coluna da semana para abordar um assunto muito importante, muito relevante para a vida aí de muitas mulheres que nós temos feito a diferença através aqui da Finasville. Não sei qual o método atual que você se utiliza aí para se depilar, se é a cera ou se é a gilete, porque se você utiliza um desses dois métodos, provavelmente você sofra de foliculite, que é aquela inflamaçãozinha que dá lá no folículo piloso, parece uma espinha, mas não é, e ela inflama e fica altamente dolorosa a percepção do toque. Se você sofre com isso, a depilação a laser seria uma ótima opção para amenizar e até mesmo acabar com esse problema. Outro problema para quem utiliza a cera gilete seria apresentar manchas ali nas estruturas onde está crescendo os pelinhos. São manchas mais escuras em região de virilhas, axilas. Se você sofre com isso, a depilação a laser também é um método que vai te ajudar em relação a solucionar esse problema, porque ele ajuda ao mesmo tempo degradar, matar a raizinha do pelo e também clarear, deixar mais uniforme a questão ali desse tecido. Outra questão, se você faz principalmente a depilação ali com cera na face, eu dou uma dica para você de não realizar mais esse procedimento na face, porque com o passar do tempo isso pode inclusive causar uma frouxidão de pele, uma flacidez ali na pele, que seria principalmente em relação à região de buço, em relação à face, né? Então a depilação a laser ela é muito efetiva nessas áreas também. Agora nós vamos falar sobre as técnicas, comprimentos de onda em relação ao laser. Nós temos hoje no mercado 3 tipos de comprimentos de onda. Nós temos o laser de diodo, que ele é muito efetivo para aquele pelo mais escuro e mais grosso. Nós temos o laser de alexandrite, que é utilizado para aquele pelo mais fino e pelo mais claro. E nós temos o laser IAG, que é realizado naquela pele com fototipo de 4 a 5, uma pele mais bronzeada, que se for fazer um laser de diodo, não é indicado. Então, você também que tem a pele mais bronzeada ou foi para a praia e quer fazer a depilação a laser, você também pode fazer com o laser IAG. E uma dica bem bacana para você seria que aqui na clínica nós temos um laser com esses 3 comprimentos de onda simultâneos ao mesmo tempo. E além disso, ele tem um sistema de analgesia indolor que você não vai sentir nenhum desconforto durante a sessão. Gostou desse conteúdo? Me acompanhe na próxima coluna da semana aqui no programa que eu vou trazer novidades para você. Um abraço e até breve! Olá, eu sou o Dr. Ângelo Américo, realizo transplante capilar e faço parte do Casal Raiz Capilar. Hoje venho aqui para falar um pouquinho mais sobre a primeira consulta e sobre tratamentos capilares. Então, a primeira consulta é a parte mais importante do transplante. Um bom transplante capilar começa com um bom planejamento. Nesse primeiro momento, numa primeira consulta, nós podemos reconhecer esse paciente, entender um pouquinho qual o grau de incômodo, qual a dor que ele está sentindo hoje e também avaliar grau de calvície, qualidade de cabelo, se há necessidade ou não de algum tratamento para a realização do transplante capilar. O transplante capilar indicado, a gente pode começar o nosso plano de ação. Cada plano de ação ele é realizado de uma forma individualizada. Cada paciente ele precisa de uma atenção especial para determinados pontos, seja ele fatores genéticos, físicos. Então a gente fala muito sobre fatores ambientais também, sono, alimentação, estresse, tudo isso pode contribuir para acelerar o processo de calvície e até para controlar. Então, pensamos no nosso paciente como um todo.
e assim a gente pode realizar um melhor tratamento e combater aí o processo de calvície. Vendo que esse processo ele se inicia ali na segunda década de vida, na maioria dos casos, podendo se estender até a sexta. Então, é uma grande janela que a gente precisa estar agindo para não perder esses fios. Então, a gente precisa melhorar a qualidade desses fios para precaver. Por quê? Porque uma vez indicado o transplante capilar, esse transplante capilar ele é definitivo, então ele nunca mais cai. Porém, os outros fios que a gente tem, os fios nativos, eles sim podem cair, então tomamos esse cuidado a mais. Nessa primeira consulta, nessa primeira avaliação, hoje estamos disponibilizando de forma gratuita para todos que estão assistindo. Ela serve muito para nos guiar nesse caminho. Costumo falar que o transplante capilar é uma fotografia dentro de um filme que a gente precisa estar olhando lá atrás e vendo que foi bem feito, mas continuar esse trabalho até o final desse filme, tá? Então, hoje nós temos medicamentos que são comprimidos que o paciente toma em casa. O carro-chefe para o tratamento de calvície é o minoxidil e a finasterida. A gente tem várias opções mais modernas no mercado, como tratamento tópico. A gente tem opções aqui na clínica para estar fazendo injeções de medicamento, vitaminas, minerais. Nós temos hoje a LED-terapia, que é um ótimo aliado em várias terapias, tá? No pós-imediato do nosso transplante. A gente tem vários caminhos para poder controlar sua calvície, para poder te ajudar. Então convido você para vir realizar uma avaliação com a gente, para a gente dar início a esse tão sonhado transplante capilar e poder diminuir esse grau de incômodo, poder diminuir essa dor. Eu sou o Dr. Ângelo Américo, fico aqui e nos vemos no próximo episódio. Olá, eu sou o Dr. Amaury Giovelli e hoje vamos falar sobre aspectos éticos e legais relacionados à perícia médica. Esses aspectos são fundamentais para qualquer profissional que esteja envolvido na área de atuação pericial. Quando falamos que julgamentos da mídia ou julgamentos prévios podem ocorrer, imaginamos que isso pode afetar e não deve ser levado em conta pelo perito judicial. E quando falamos de imparcialidade e neutralidade, imaginemos casos de grande repercussão, que já existe pela mídia e pela sociedade um pré-julgamento. O perito precisa estar apartado dessas informações. Por quê? Porque ele precisa ser imparcial. Ele não pode pegar e ter essa interferência da sociedade. Ele tem que ser justo, correto e seguir na sua linha de raciocínio com os elementos que estão presentes no processo. E a respeito da confidencialidade e dos conflitos de interesse. Imaginemos que o perito também precisa proteger esses dados, não pode divulgá-los e precisa manter em sigilo. Existem também as situações de conflitos de interesse. Quando que acontece? Quando está envolvido um familiar no julgamento ou quando pode ter um direito ou interesse econômico envolvido por parte do perito. E o que se faz? Nesses casos, ele precisa declarar-se impedido de continuar a sua análise pericial. Sendo assim, a educação continuada do médico perito deve manter-se sempre, para que consiga, de maneira profunda e imparcial, auxiliar o magistrado na tomada das decisões. E você gostou desse assunto? Espero que tenha contribuído para o seu conhecimento. Espero você na próxima semana para novos temas. E se restou alguma dúvida, entre em contato conosco. Muito obrigado. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa Câmera Brasil. E você já sabe, para participar, basta mandar a sua sugestão para esse e-mail que está aqui embaixo. A todos vocês, o nosso grande abraço e até o nosso próximo encontro.